E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos estudar hoje soluções. A gente já começou na aula passada falando de solubilidade, solução saturada, insaturada, supersaturada. Hoje a gente vai começar a ver as relações de concentração. Esse quadrinho inicial é para mostrar que a gente vai estudar concentração comum, molaridade, percentagem em massa, percentagem em volume, ou seja, várias unidades de concentração. A de hoje, pessoal, a gente começa falando diretamente da concentração comum. O que é uma concentração comum? É também chamada de concentração de grama por litro. Então, a concentração comum é a reação, a relação entre a massa do soluto em cada 1 litro de solução. Como é isso, mais ou menos? Vê bem, pessoal. Eu pego esse recipiente aqui, tá certo? E analiso a concentração dele. Ele me diz aqui que a concentração dele é de 26 gramas por litro. Isso quer dizer que em cada 1 litro dessa solução, eu tenho dissolvido 26 gramas de soluto. Por exemplo, 20 gramas por litro de NaOH. O que quer dizer isso? Que em 1 litro de solução estão dissolvidos 20 gramas de NaOH. Então, é a massa em relação a um determinado volume. Geralmente a massa em grama, o volume em litro. Cuidado para não confundir, tá certo? Porque quando eu digo assim, ó, se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, NaCl, em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração do sal nessa solução? Eu sei que eu tenho 20 gramas dissolvido em 500 ml. Só que ele vai querer sempre em quê, pessoal? Grama por litro. Então, 20 gramas, tudo bem. 500 ml, meio litro. Então, quanto é a minha concentração? Eu tenho 20 gramas em meio litro, eu tenho 40 gramas em cada litro. Isso quer dizer o quê? Que em 1 litro dessa solução vão estar dissolvidos 40 gramas de sal, certo? Então, olha, outra maneira de se analisar bem é a concentração molar. Concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, também chamado de concentração molar. Concentração em quantidade de matéria ou molaridade. Então, 3 nomes para a mesma coisa. É igual a sovaco e axila, tá? Então, olha bem. O que é molaridade? É a relação entre o número de mols do soluto em cada 1 litro de solução. Vê bem, o que é mesmo molaridade, Gustavo? É o número de mol do soluto em cada 1 litro de solução. Então você tem que calcular bem direitinho, primeiro, quem é o número de mol. O que é o número de mol? O número de mol é uma relação entre a massa do soluto e sua massa molar. Por exemplo, a água tem 18 gramas por mol. A molécula de água, 1 mol dela, pesa 18 gramas. Então, se eu lhe disser assim, qual o número de mols em 90 gramas de água? Eu pego 90 gramas de água e divido por 18, que é a massa molar. Aí eu acho o número de mol, que é 5. Então, em 90 gramas, eu tenho 5 mols de água. Então, molaridade é o número de mol para cada 1 litro. Então, pessoal, tem aqui, ó. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada, dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. E ele diz, a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Então eu venho para cá e imediatamente determino 180 gramas é 1 mol de glicose. Foi ele que me deu aqui, ó. Logo, pessoal, eu não tenho 180, eu tenho 18. Logo, se 180 é 1 mol, 18 é quanto? 0,1 mol. E qual foi o volume da solução que ele deu? 1 litro. Então, é 0,1 mol por litro, que é exatamente 0,1 molar. Então, olha aí. Questão de molaridade você resolve ou pela fórmula ou por regra de 3. Para mim, tanto faz. Olha outra questão. Qual a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml? Se ligue logo, o volume tem que ser em litro, tá? E com 26,8 gramas de cloreto de cálcio, CaCl2 dissolvidos. Pessoal, primeira coisa que a gente vai precisar saber
é exatamente quanto vale cloreto de cálcio. Cálcio é 40,1 e cloro é 35,5. Eu tenho um cálcio e 2 cloros. Então, eu multiplico 40 por 1, 35,5 por 2. A massa molar dele é 111,1 gramas por mol. E aí eu faço a questão direta. Vê bem, se 1 mol é 111,1 gramas, mas eu só tenho 26,8, foi o que ele me deu na questão. Então eu tenho 0,241 mol. Mas olha bem, o que é molaridade? Eu achei o número de mol. Basta dividir pelo volume, que é 250 ml. Não pode botar em ml, tem que ser em litro. 250 ml, você pega, divide por 1.000 de ml para litro, então é 0,25 litros. Fazendo essa continha, dá 0,964 mol por litro, 0,964 molar. Olha outra questãozinha. Uma solução de alvejante é preparada dissolvendo-se 521,5 gramas de hipoclorito de sódio, água sanitária, né? Em água suficiente para 10 litros de solução. Qual a concentração em mol por litro da solução obtida? Então, pessoal, como eu fiz uma por regra de 3, vou fazer agora outra por fórmula. Molaridade também pode ser calculada por massa do soluto dividido por mol vezes o volume. Ele me deu tudo. Olha aí, quem é a massa do soluto? 521,5, que é o hipoclorito de sódio. O mol é 74,5, que ele também me deu. E o volume são 10 litros. Fazendo essa continha, 0,7 molar. Eu vou te dar, assim, um pequeno desafio. Tenta fazer essa questão por regra de 3. Você vai gostar do jeito de fazer por regra de 3. Se não entender, tenta falar comigo, tá certo? A gente consegue conversar fácil. Manda um recado pelo Instagram e lá do Instagram você consegue ir direto para os canais de dúvida que a gente tem. Legal? Vê, pessoal. Se você pegar uma questão e ela vinha dizendo assim, uma solução molar ou uma solução decimolar ou uma solução milimolar ou uma solução micromolar. Gustavo, o que quer dizer isso? Pessoal, se ele chegar na hora da prova e botar lá uma solução molar, vou até mudar de cor. Isso quer dizer que a solução vale 1 mol por litro. Se for decimolar, cuidado para não achar que são 10 mol. Não são, não. É 1 décimo, tá? 1 décimo do mol por litro. Ou seja, 0,1 molar. E, pessoal, se for 1 milimolar, lógico que não são 1.000 molares, né? É quanto? É 1 milésimo. 1.000, 10 a terceira. Então, aqui, ó, 0,001 molar. E se for um micromolar? É 1 sobre 10 a sexta mol por litro. Que um micro é 10 a sexta do litro. Legal, pessoal. Então, olha que coisa interessantezinho para a gente não esquecer na hora da prova, tá? Isso aí é uma dica bem importante. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham entendido legal e se Deus quiser, a gente volta depois com outra aulinha. Um beijo, pessoal. Até mais. Se Deus quiser.